dia. Isaías 12, 2. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, ó Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém. Meu Senhor, meu Deus, que seu nome seja louvado e glorificado, Pai. Meu Senhor, eu peço que a tua presença seja forte aqui nesse lugar hoje, pois aqui o Senhor tem liberdade. Acampa teus anjos aqui e que todos os corações aqui presentes, Pai, estejam abertos para que a palavra que o pregador hoje traga entre e se faça presente para trazer cura, salvação e libertação, Pai. Abençoe o pregador e que a gente tenha uma manhã extraordinária na presença do Senhor, Pai. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então pronto, quem vai começar? Tu? Então vai lá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91. Glória a Deus. Tu não será atendido. Tu não será? Você recebeu isso? Porque acho que 2 lá atrás receberam. Tu não será? Meu pastor, e nada me faltará, pois ele me faz descansar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eita glória, habitarei na casa do Senhor. Glória a Deus. Tem um versículo aí? Não? Só para ficar aqui, né? Glória a Deus. Clarinha. Ei. Presta atenção aqui, B. Vem. Ezequiel 18, 21. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Com certeza viverá. Glória a Deus. Eita. Eu quero já te preparar para a porção que a gente vai viver essa manhã e para que você não perca nada. Eu recebi um abraço tão gostoso e tão forte uns 10 minutos atrás, que quebrou o meu óculos. Então, caso eu coloque aqui e você veja só uma lente, não saia do espírito, amém? Permaneça no espírito aí. Eu coloquei, mas ela pode cair no meio. Renozinho, eu acho que você já tentou uma vez, não já, Renozinho? Não é você que usa um binóculo? É? Deixa eu ver. Tá meio arranhado? Caiu no asfalto assim, foi? Tá quase um 3D, Renozinho. A Bíblia tá assim, ó. Deixa, acho melhor. Glória a Deus. Posso me confundir, né? Lembra? Gente, quem quiser ofertar um óculos novo pro Renozinho, tá muito arranhado, viu? Tá muito arranhado, não é pouco. Glória a Deus. Glória a Deus, Renozinho. Isso é sinal que você não vive pelo que você vê. Hoje eu tive a certeza que você converteu, viu? Se você coloca isso aí para ler, eu fico imaginando quanto naquele consultório o Senhor tem te ajudado, viu? A letra nem precisa falar, né? O que deve estar saindo lá. Oh, Jesus. Glória a Deus pela sua vida, Renozinho. E isso, eu creio
que traz um pouco, né, daquilo que a gente tem vivido. O que é a igreja? Semana passada, através dessa palavra da gente mergulhar mais, Maurício foi usado por Deus aqui numa ministração linda, para que a gente possa justamente ir mais profundo. Mas o que é mais profundo? Eu preciso vir mais vezes para a igreja? O que é mais profundo? Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais. O que é mais profundo? Que rio é esse que eu preciso entrar cada vez mais para entender? E aí é que vem esse culto de exortação, um culto que vai mexer na gente para que a gente possa, eu creio, entender e usufruir do reino. A gente falou isso algumas vezes ano passado, mas eu me impressiono, e vou ser muito sincero, e quero que você me dê essa liberdade. Não estou falando de pessoas, porque posso estar falando de mim também, mas estou falando de comportamentos. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, hora nenhuma, ela fala de A ou B, mas ela fala de comportamentos. E aí a gente começa a ser trabalhado naquilo que me leva a ter esse comportamento. Por isso que há uma transformação. Por isso que não existe um evangelho vivo e real, um Espírito Santo que vai te deixar do mesmo jeito. Por isso que muitos testemunhos você vai vendo e vai descobrindo, eis alguma coisa. Porque eu mudei o meu comportamento, a minha maneira, a renovação na minha mente mudou o meu comportamento, e mudando o meu comportamento, claro, esse profundo vai chegar. Então não existe um profundo naquilo que nós somos hoje como corpo, como igreja, aonde a gente vai chegar sem ser mexido, sem ser confrontado. Muitas vezes a gente vem buscando um conforto. Deixa eu te falar, talvez, em muitas vezes ele vai vir depois de um confronto. Porque não adianta, Deus o tempo todo na Bíblia, ele não mexe em situações, ele mexe em pessoas. E quando a gente está envolvido dessa maneira, nesse corpo, e assim a igreja é chamada, a gente também foi chamado, e a gente vai ver isso, e já quero que coloque 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, onde a gente vai entender um pouco sobre essa exortação. A exortação vai dizer, você vai entender, como um aviso, como uma advertência e um conselho. É diferente da admoestação. A admoestação é uma crítica. É algo que você precisa ser repreendido, é algo que você precisa ser censurado. E a Bíblia trabalha tanto com a exortação como com a admoestação. Então, naquilo que a gente precisa ser e estar e se tornar, Deus tem uma medida para cada um de nós. Para o fraco é uma, para o indisciplinado é outra. E a gente vai ver isso quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Ele traz, exortamos vocês, irmãos. Então traz a estrutura como igreja de que agora nós somos. Nós somos irmãos em Cristo. Então quando eu faço parte, e aí voltando um pouco naquele profundo que o Maurício nos levou, e todas as vezes, voltando, eu não estou falando de pessoas, gente. Eu já testemunhei aqui que eu passei por isso. Quando eu tomei muita água, e no meio de um culto eu precisei sair para ir no banheiro. Eu contei isso para vocês. Então, se você não quiser que fale de você, eu estou falando de mim. Mas todas as vezes que a gente fica ali, e muitas vezes na reunião dos atalaias depois, o que é mais falado é como a gente não consegue ficar em paz sentado durante uma hora ouvindo uma ministração. Por que é que a gente tanto tem que ir em banheiro, beber água, a ponto de uma máquina linda da Ilha que tem na igreja? A gente precisou fechar a máquina durante o culto, porque muitos estavam indo lá tomar café na hora do culto. Então, se eu não entender a porção que está separada para mim, a exortação que está separada para mim, a admoestação que está separada para mim, numa porção que é para eu sair daqui, nessas poucas reuniões, acabei não vendo quantas, 53 ou 54, me disseram semana passada, que a gente vai ter junto aos domingos durante um ano. E aí, durante 1h30 que eu devia estar aqui, muitos eu fico pensando, como é que assiste um cinema? Porque não consegue ficar sentado um bom tempo. O que é que agita? E aí eu estou falando conosco. O que é que agita dentro de nós a ponto da gente não conseguir continuar dentro de um raciocínio? Onde aquilo como um todo, como a igreja é, vai fazer sentido. E aí talvez, aí eu vou trazer para você, o que muitos, naquilo que nós conhecemos como testemunho, daqueles que pouco ouvem e não conseguem ir para o profundo.
E se você não for para o profundo, porque a vida cristã é uma vida de maturidade, é uma vida de crescimento, onde Paulo, e a gente vai ver isso, ele começa dizendo: ei, sabe por que você não recebeu algo mais? Porque você ainda está no leite. Porque ainda você é uma criança, você já devia, ele fala assim, você já devia, escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja que tinha problemas. E muitas vezes a gente chega, mesmo com todo esse preconceito, porque deixa eu te dizer, não sei se você passou por isso, mas talvez qualquer lugar que você disser que está indo no domingo, ninguém vai falar nada para ti. Você pode ir, pensa em um lugar qualquer. Mas diz para alguém que está no mundo assim: eu estou indo numa igreja evangélica. Diz. Diz. E eu estou dizendo que eu também eu antigamente falaria: você está indo aonde? Você está louco? O que você vai fazer lá? Cuidado. Vão fazer uma lavagem cerebral. Vão. Estamos. Não só numa lavagem cerebral, mas uma lavagem de corpo inteiro. Todo. Porque a Bíblia diz que na volta do Senhor a gente tem que estar irrepreensível em corpo, em alma e em espírito. Como é que uma mentalidade mundana, naquilo que muitas vezes, por não entender as porções que existem nesse lugar de cura, a gente não recebe. E aí eu quero, e estou trazendo essa palavra como Paulo nos exorta, como a Bíblia nos exorta, como Deus nos exortou, para nos aperfeiçoar, e Ele fez isso em Jesus também, a gente vai ver Hebreus. Ele traz dessa maneira que Jesus precisou ser aperfeiçoado, e Ele foi dessa maneira por ser obediente. Ele não conhecia a obediência, porque Ele era o próprio Deus. Jesus só conheceu a obediência quando Ele chegou, encarnado agora para viver uma experiência como a que a nossa, como que a gente está vivendo. E aí, através da obediência, e Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele fala uma obediência até cruz, até a morte, e morte de cruz. E aí a gente começa a linkar. Então, se tudo é um todo, por que é que eu venho para cá muitas vezes trazendo não o entendimento do que nós estamos sendo chamados para viver, mas um eu ainda? Não, eu quero. Pastor, se eu quiser eu vou sair, tomar um café. Vai. Eu não posso te proibir. Mas traga o café, porque a gente fechou a máquina. Só que muitas vezes eu posso olhar isso, se eu não entender como um todo, e um carinho da igreja, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, porque eles também são um todo. Não adianta a gente conhecer, e a gente viveu isso, um amor de Deus. Lembra no final quando termina? Que o amor de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, se a gente não entendeu o todo como o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a palavra Jesus, eu não consigo ir mais para o profundo. E por que a gente está falando isso hoje? Porque está começando o ano. E a gente terminou o ano em gratidão. Culto que vem a gente vai entrar sim em pedidos. Nós podemos entrar, a Bíblia fala. Mas eu preciso entender esse chamado como um todo, para entender que muitas vezes agora, sabendo do óculos do Renozinho, eu preciso orar por ele. Porque não é só sobre a vida dele, é sobre a nossa. Se a gente não entender o chamado que nós estamos vivendo aqui, tendo a oportunidade de cuidar um do outro, deixa eu te dizer, você vai falar e vai achar ruim, porque não estão cuidando de você. Pastor, mas não tem um tempo, eu acabei de chegar, você já quer que eu cuide de alguém? Não, não quero. Mas eu quero que você entenda esse primeiro dia seu, para que você não perca tempo como eu perdi. Porque sabe o que faz a gente não perder tempo? Testemunho. Ele vai edificando a nossa fé. Sabe o que faz você não perder tempo? Ouvir a palavra. Porque para você fazer parte de um todo, você precisa entrar e conhecer fé, segundo a Bíblia. Porque não adianta, se a gente não pensar da mesma maneira, disse Paulo, por que a gente está junto? Por que a gente está reunido? Porque a Bíblia chega a dizer que se um só chorar, a igreja vai chorar junto. Se um só se alegrar, a gente precisa se alegrar com ele. Pastor, mas foi as coisas acontecendo na casa dele, na minha está tudo ruim ainda. Ainda, você está começando a pensar direitinho. Ainda. Mas quando eu me alegro lá, eu estou movendo o céu dizendo: Senhor, não é comigo ainda, mas eu estou feliz como se fosse, porque eu creio pela esperança de que isso também vai acontecer comigo. E vai. Porque não tem o nome Renault na Bíblia. Tem alguns.
Mas você pode colocar o seu nome em todas as histórias bíblicas. Por isso que faz a Bíblia ser real. Por isso que ela não precisa ter um download de 2024. O ano virou, o calendário virou, mas quantos de nós mesmos não estamos em 24? Por que não estamos? Porque falta um perdão lá em 2017. E quando falta perdão, falta obediência, falta fé, falta entender um todo. Se você pegar todo o contexto no qual o lugar que nós estamos, dentro daquilo que nós somos chamados para sermos exortados, admoestados, a Bíblia fala que dentro desse todo nós nos tornamos um só, o corpo. Aí eu te pergunto, se você tem uma sinusite, amanheceu, a voz já está de pato, congestionou tudo, ou então está escorrendo, você consegue deixar suas vias aéreas e ir trabalhar? Não. Por que não? Porque afeta todo o corpo. Te dá uma preguiça, te dá uma moleza, te dá um cansaço. Você entra no remédio e você acorda falando, meu Deus, é só aqui em cima, mas minhas pernas não mexem. É só comigo isso? O corpo como um todo. Então, quando a gente é chamado, eu preciso entender que quando eu venho para cá, eu venho para olhar para o lado e, no mínimo, dizer, como é que você chama? Eu posso orar por você? Uma igreja no qual todos nós queremos e sonhamos, não é uma igreja individual, nunca vai ser. Por mais que Deus nos trate no individual. Mas quantos problemas tem aqui dentro? Quantos? E eu vou te ser muito sincero, se não for Jesus, não espere de mim. Porque a parte que me cabe vai ser orar por você, exortar você, cuidar de você. Quando faltar esperança, eu vou dizer, ei, deixa eu te dizer, lembra de Jesus Cristo. Porque eu mesmo não tenho para te dar. A não ser que eu dê o meu testemunho. Ou do Vitor. Está aposentando, está chegando uns aí, gente. Tem testemunho chegando aí. Que o Vitor vai aposentar. Mas por que eles existem, esses testemunhos? Para dizer para ti que tem jeito. Para dizer para ti que a tua casa, deixa eu te falar, pode até estar, como a Bíblia diz, Jesus nos falou. E aí vem comportamento. Se você não praticar, é como se a gente, sim ou não, construísse na areia. Daqui a pouco, você já fez um castelinho na areia, o seu filho, se você não lembra? Daqui a pouco ele vai, o vento, daqui a pouco as tempestades, quando você olhar não tem mais nada. Você chega no outro dia na praia, deixa eu te falar, onde você fez o castelinho pode fazer outro. Seu filho não vai brincar de um dia para o outro num castelinho que ele fez. Por quê? Porque vai desmoronar. Mas aí vai falar de uma prática, vai falar que eu ainda não consegui conciliar o amor de Deus, Jesus e o Espírito Santo. O profundo só vai acontecer no nosso ano, a transformação, essa esperança do outro. Pastor, sentei do lado daquele que você diz do testemunho dele. Impressionante. E aí eu vou te dizer naquilo que nós temos vivido de testemunhos. Sabe quem ou com qual pessoas acontece o sobrenatural? Quantas pessoas querem dar testemunhos, mas deixa eu te dizer, elas não conseguem ficar na cadeira. Ela não consegue ter uma constância. E a fé no hebraico, emuná, quando você vai lá, está escrito constância. Aí eu te pergunto, e trazendo essa exortação, presta atenção, para te alertar. Não é uma admoestação. Não estou te criticando. Mas estou querendo te despertar para isso. Será que esse ano a gente não tem esse ambiente aqui para que a gente possa cuidar um do outro? Porque quando eu levanto, quando eu faço barulho, eu posso tirar a atenção do outro. Sim ou não? Eu sou assim. Eu sou assim. E aí no chamado que nós temos como igreja, se eu tiver sendo pedra de tropeço para o outro, a Bíblia diz, ei, ai daqueles. Se eu estiver sendo motivo de escândalo, cuidado daqui para fora, porta da igreja para fora. Cuidado na sua casa. Porque, gente, existe uma luta. Existe uma guerra, batalha espiritual, 3 cultos para trás. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, ele começa, fortaleçam-se no Senhor.
E ele termina, versículo 18, ele começa no 10, vem dizendo para a gente fazer tudo o que precisa ser feito para que a gente continue inabalável. Ele fala sobre capacete, toda a armadura, tudo aquilo que a gente leu. E no 18, ele diz, orando o tempo todo. Por nós e pelos santos, por todos os santos. Aqueles que estão separados. Porque se você está aqui, volto a dizer o que a gente tem dito, não foi você que veio. Foi o Senhor que te trouxe. E a hora que eu entendo isso, no mínimo uma gratidão a Deus tem que brotar no meu coração. E aí eu vou fazer 2 horas que seja, ou 1h30, de qualquer jeito. Eu vou te dizer que vai demorar mais na sua vida. Então quando Paulo traz, coloca para mim. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E a gente falou disso aí, culto passado, retrasado. A gente foi até o 18, Davizinho disse aqui. Orando sem cessar. Então quando a palavra vai nos levando, e por isso um contexto, por isso um todo, não é somente sobre os pastores e os líderes que aqui estão cada vez mais sendo levantados, sobre os atalaias. Tem reunião aí para novos atalaias. Agora eu te pergunto, será que você já entendeu o que é servir? Porque muitas vezes a gente é movido, gente, e precisamos, por exemplos. Talvez aquilo que é falado aqui, deixa eu te dizer, na segunda, a palavra diz, na parábola do semeador, que na segunda-feira alguém já pode tirar tudo o que foi colocado dentro do teu coração. Olha como é desleal. Olha como se eu ainda nesse pouco tempo que a gente recebe uma palavra para a igreja, não estou falando dos seus devocionais, dos 559 de segunda a sexta, mas estou falando da gente, como Paulo chega a dizer, que a gente tem a mesma atitude. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Lindo. Ali tem uma câmera que filma o culto, no meio aqui, lá no comando. E por conta da altura, alguns mais altos, ou os mais baixos, talvez que se achem mais altos, eles abaixam ali. Mas é uma câmera que está, talvez, 1,90 m, 2 metros de altura. Mas pelo costume, quando a gente passa ali, a gente faz assim para não atrapalhar. A mesma atitude. Hoje me contaram que o Bernardo, que o Bernardo, 80 centímetros, se tiver, vem, quando ele vê o comando ali, ele... Cara, eu falei, quando é que eu fiquei sabendo? Eu falei, é isso a igreja? É isso, uma cultura que está sendo estabelecida, que muitas vezes eu nem entendo, mas eu quero fazer parte. Eu quero olhar e dizer, tem um cuidado aqui. Eu vejo que todo mundo vem vindo, de repente abaixa. Ele não perguntou, mas lá estava ele. Nem se ele pular, ele ia atrapalhar. Mas o meu pai está fazendo. A minha mãe está fazendo. Aquele que eu tenho ali, quando eu crescer, eu falo isso. A gente está ministrando ali para os jovens, gente. Muitas vezes, deixa eu falar. A distância, talvez, por conta daquilo de não entender o chamado como um todo. De uma criança para mim, vou me pegar. Ou de uma criança para o Renozinho, para a galera aqui do Velho Testamento, Léo, Pastor Ricardo. É muito grande. Eles nos olham como o avô. E ninguém quer ser o avô, gente. Mas ele vai olhar para um mais perto. Ele vai olhar para uma geração que está chegando aí, que já está vivendo com seus 16, concorda? Com seus 15. Então cada um de nós é exemplo um para o outro, como um todo. Então se eu não atinjo o de 30 não atinge o de 20, talvez essa distância fique tão grande que eu não quero ser igual ao pastor, não. Mas é um todo. E se o todo não fizer parte, eu te pergunto, o que adianta eu, naquilo que nós encontramos, naquilo como o tesouro que a Bíblia diz, você foi, encontrou o reino. Ok, deixa o reino aí, vai, Jesus diz, vende tudo, volta e compra aquele lugar. Jesus está dizendo, tudo que você tem vale menos do que o reino. Jesus está dizendo, deixa eu te dizer, tudo que você juntou, tudo que você já conquistou, conseguiu, abre mão, vende isso e vem e toma posse do reino. E aí a gente vem naquilo que o reino é representado, Jesus, o corpo aqui na terra, não é mais algo místico, é algo real, projetado, decretado. E aí eu venho para cá
Mais um domingo. Não sei você, mas quantos anos a gente fez isso? Sabe por quê? Porque nos ensinaram errado e aí o comportamento não acompanha. De que a gente precisava ir para a igreja. Não, a gente não precisa ir para a igreja. A gente precisa fazer parte da igreja. A gente precisa se tornar uma comunidade, uma assembleia dos santos. Um dia escutei, pastor, então a igreja salva. Não! A igreja não salva, porque se Deus não te transformar, não mudar os seus comportamentos, o ano vai ser o mesmo, independente do dia ou do mês. E eu tenho certeza que, independente do teu ano, você quer um ano melhor. Eu quero. E eu preciso de mais conserto. Eu preciso que Deus me revele, que Deus venha e me exorte. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Mas de todas essas formas e essas pessoas diferentes, então advirta os preguiçosos, os indisciplinados, esses precisam de advertência. Porque se um dedinho que eu quebro, eu vou precisar de uma bota, já vou andar, ou então não posso pisar, já não posso dirigir, vai afetar tudo. Então eu preciso entender sobre cada um, tem uma maneira, eu advertir os indisciplinados. E muitas vezes, entenda, nós somos desobedientes por natureza. Quando fala de obediência, talvez a gente arrepie. Há de se ver uma geração. É difícil ou não, gente? Os meninos estão lá para dentro. É difícil ou não educar? Quantas vezes você tem que dizer não para o seu filho entender o que é não? Não faz isso. Sim ou não? A gente também foi assim. A gente escuta, faz isso. Então, advertir os indisciplinados, muitas vezes pastor, eu não sei essa cultura. Para mim era normal, porque quando eu chego no meu trabalho, eu trabalho ali 40 minutos, levanto, tomo um café. Levanto, vou no banheiro, levanto. Mas a porção que é dada aqui ao nosso coração é para transformar a nossa vida, não é para te dar um salário no fim do mês. O que nós recebemos aqui da parte do Senhor é algo que vai mudar a nossa geração. Por isso, quando Josué ali, irritado com aquela desobediência, com aquela falta de compromisso, ele fala, eu não sei vocês, quem vocês vão servir? Mas eu, capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. E aí a gente vai entendendo que esse serviço, ele precisa vir do amor. Ninguém disse hoje na reunião dos atalaias, se você, hora nenhuma, Deus está te chamando para trabalhar para Ele. Não é sobre isso. Não é sobre trabalhar, e muitas vezes a gente fica pensando que é um projeto de uma igreja para isso. Não, é um reino que está sendo estabelecido dentro de cada casa aqui. E aí ele vem com essa palavra e no final ele diz, olha só, vai trazer impaciência. Longanimidade a gente vai precisar para que a gente seja paciente para com todos. Por quê? Culturas diferentes. Quando Paulo fala da igreja de Corinto, gente, a gente sabe, a Bíblia fala sobre igrejas que nunca serão perfeitas, por isso a gente precisa do perfeito. A igreja, enquanto for só do homem, deixa eu te dizer, sai daí. Agora, quando a gente tem um louvor, uma direção, uma adoração, quando a gente tem alguém ali que está no comando de tudo isso, aí a gente começa a lidar com as diferenças. Daquele que está chegando agora que ainda não entende a cultura. Daquele que está chegando agora e ainda para ele pode dizer algumas palavras, ele pode achar que pode frequentar alguns lugares. Mas espera, se eu quero mudança, por isso que a Bíblia nos chama a nascer de novo. Nascer de novo. Um recém-nascido. A Aurora, está aí, não está? A Aurora. Um neném. O Pipo está aí? Um neném. Gente, eu estou casado com uma avó. E ela com um vô. Ô Léo, em nome de Jesus, viu? Você vai ter uns 5 netos, viu, Léo? Se prepara para esses meninos tudo correndo lá, ó. Casa de vô, eu estou aprendendo o que é casa de vô. Você pisou num pato, aí você vai andando assim. Glória a Deus. Mas são coisas que a gente vai entendendo o chamado para a vida. E aí eu te pergunto, você está preparado para viver muito?
Ou você está preparado para viver o dia de hoje? Porque o mundo vai ter muito mais relação com o teu destino, com o teu propósito aqui, do que com aquilo que você tem para viver hoje. E muitas vezes a gente se prepara. Na saúde, sim, não deixe de fazer isso. A gente se prepara para viver muito. Alguns falam, pastor, eu vou viver 120 anos. Glória a Deus. Mas se Deus não quiser, filho, deixa eu te dizer, viva cada dia como se fosse sua vida toda. Muda tudo. Muda tudo. E quando eu vivo um dia como se fosse minha vida toda, eu entendo 1 hora nesse lugar, 1h30 nesse lugar, atenção, ouvidos, conectando tudo, deixando, a Bíblia diz, o Espírito Santo mexer em mim. Pastor, hoje eu não saí confortado, então saia confrontado. Porque a esperança vai vir de um jeito ou de outro, porque o confronto também te muda. Agora, entenda, que se for de uma maneira só, como eu quero, você já fez como você quer. Sim ou não? Você já governou sua vida. E aonde você parou? Aonde que o governo da tua vida te levou? Você já fez um balanço? Já olhou o saldo lá? Com certeza. A Bíblia chega a dizer que até a criança, e nós somos assim, só mais velhos, até a criança entregue a si mesma, envergonha os pais. Por isso elas precisam ser educadas. Mas é fácil? Claro que não. E por que a gente acha que com a gente, numa nova vida, numa nova cultura, num lugar que eu não posso olhar só para mim, lutando contra um egoísmo que é natural nosso, lutando contra um individualismo, pastor, mas espera aí, você foi na casa de A, não foi na minha casa. Você está esperando há 3 dias, o outro há 2 meses. Porque a gente não consegue. E aí, diante disso, os nossos olhos vão procurando uma igreja perfeita. Gente, olha para o lado. Olha, pode olhar. Para o lado. Agora olha para você. Como é que ela vai ser perfeita? Olha para você. Estão entendendo? É a gente que está formando isso. É a gente que tem uma promessa. Não é a promessa que me tem. Não é a promessa que está sendo trabalhada para que eu viva ela. Eu é que estou sendo preparado para a promessa que tem sobre a minha vida. Muda tudo. Agora você quer uma promessa, você quer uma vida nova, desse jeito. Você quer sem essa maturidade, você quer do jeito que você está pensando, você já tem. Quando é algo nosso, somente do nosso jeito, Jesus diz, na oração, aqueles caras oravam, Jesus fala assim, deixa eu te dizer, eles oram para todo mundo ver. Eles oravam em voz alta, orações repetitivas. Aí Jesus fala assim, eles já receberam. O céu não vai se movimentar naquilo. Pastor, eu preciso ser corrigido sim, porque Isaías capítulo 59 diz que não são os ouvidos de Deus, nem as mãos deles que estão encolhidas, ou os ouvidos tampados que não vão receber a sua oração, mas são as suas iniquidades, que criam uma barreira entre você e Deus. E aí eu vou ter um ano onde eu vou pedir as coisas, eu vou ter um ano onde eu vou entregar minha lista, mas espera, eu não vejo, mas Deus sabe, se tiver uma iniquidade, Davi quando peca, o homem segundo o coração de Deus, Davi quando peca, ele cai. Gente, adultério, assassinato. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Muitas vezes é difícil a gente olhar para a gente, mas olha esse homem levantado. Perdoado sim, mas o que Deus tinha para ele, cuidado. Que muitas vezes a gente acha que o perdão apagou tudo, não tem consequência nenhuma. Tem, gente. O perdão é para que você mantenha, para que você continue ali com Deus, mas cuidado, porque aquilo que você fez para ser perdoado ainda vai te acompanhar. E Deus fala, a espada não vai sair da tua casa. E vai ler a consequência que foi. Mas quando Davi peca, ele chega para Deus, quando confrontado por alguém, olha o irmão da igreja, por um profeta que vai lá, Natã, confronta Davi, quando Davi escuta, porque ele não estava vendo, adulterou, matou, mas ele não estava vendo. E aí quando alguém fala para ele, olha a necessidade de ser igreja, olha a necessidade de advertir, de admoestar, em outra versão, Davi fala, Senhor, me tira tudo, me faz o que você quiser, mas não afaste de mim o teu Espírito.
Me corrija, me puna, mas não afaste de mim o teu espírito, porque tudo que você me tirar no teu espírito, eu conquisto tudo de novo. Agora, o que vai adiantar? E a gente já conquistou, gente, sem o espírito. Me fala o que você vai fazer. Porque a Bíblia diz que é o Senhor que nos dá sabedoria para usufruir daquilo que a gente conquista, ou que Ele nos deu. E muitas vezes a gente tem família, sim ou não? Esposa é projeto de Deus, e a gente não usufrui da esposa. Quantos anos eu? Não pensa você não, para não dar problema aí. Mas alguém tem que pagar o preço, eu pago. Quantos anos eu não usufruí daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus concedeu, daquilo que Deus preparou, o casamento, a família, os filhos. Aí se eu não entender um dia como uma vida toda, um dia passa, aí não, deixa para lá. Não, amanhã eu faço. Mas e aí? E o perdão? Não, eu não estou sentindo ainda. Isso tudo vai nos afastando. Aí eu preciso entender que de um todo, a sua vida importa para todos nós. Esse é o chamado. Agora, se essa cultura, se eu não entender isso, ou se agora, por exemplo, você estivesse lá fora, você ia chegar, tem alguém do seu lado chorando, sendo mexido, você ia falar, meu Deus, está cheio de problema. Não, ele está sendo consertado. Então tudo isso nos leva, e a gente precisa entender, porque é um período onde a gente quer um ano melhor, é um período onde a gente coloca toda a esperança em Deus. Mas Deus também tem esperança em você, sabia disso? Deus também tem esperança em você. E quando a gente vai entendendo sobre esse chamado, essa paciência com todos, pastor, mas é tão diferente de mim, o jeito que ele fala, o jeito que ele... Irmão, me fala um dedo que é igual ao nariz. Pensa alguém com o nariz no formato de um dedo. Já viu isso, Renozinho, no consultório? Nunca. Você já viu um nariz no pé? Também não. Então é tão didático, é tão real, é tão racional a palavra, para que eu entenda também que se eu sou, presta atenção, e você não é menos por isso, e Paulo deixa isso muito claro. Se eu sou o dedinho do pé, eu preciso estar no pé. Então não crie uma expectativa, por exemplo, e a gente fala muito sobre isso, de lugares no qual você sente que tem que servir. Calma, talvez você não seja essa pessoa nesse lugar, porque as características ou aquilo que Deus quer fazer na sua vida é em outro. Por isso projetos, geração nas ruas. A gente vai para uma clínica. Gente, deixa eu te dizer, é pesado. É uma guerra pesadíssima. São anos. Muitas vezes você vai conversando ali, você vai vendo uma maldição hereditária, avô, bisavô, todo mundo vem de vícios, de clínica, de mortes. E aí você chega ali para trazer a palavra. Não é todo mundo que pode ir. Não é todo mundo, pastor, mas eu saio melhor de lá porque eu vejo. Calma. Entenda isso. Porque a Bíblia quando fala, e aí é outro problema que a gente tem, que é entender sobre algo que é cultura da palavra, da igreja, que é o inferno. Muitas vezes a gente chega e fala, nossa, o diabo, o inferno, coisa de evangélico. Quando eu escuto isso, eu falo, esse cara nunca abriu a Bíblia. É como eu querendo falar com o Renault sobre medicina. Não faz sentido. Uma vez, contei um dia desse. Um cara virou para mim, ele fez todos os treinamentos que você imaginar aqui na Terra. Todos. Pensa um aí. Ele fez. Todos. Um dia ele chegou em casa. E só tinha a cama dele depois do trabalho. A esposa parou um caminhão. Tirou tudo. Levou tudo. E separou dele. E quando ele sentou comigo, ele disse, pastor, eu já fiz isso, assim, já fui para tal lugar, eu já morri. Falei, aí eu entendo. Morreu como, irmão? Não, num treinamento. Eu fui afogado, fiquei 5 dias desacordado. Falei, não, mas o morrer não é isso não. Segue, conta mais de sua vida aí. Todos os treinamentos. Para ser um homem forte, um homem corajoso.
E aí no final, depois de contar tudo isso, ele vira para mim e fala assim: e eu sei, pastor, que quando falaram para eu te procurar, eu sei que você vai vir com aquilo que você conhece, mas eu já vou logo te avisando. Eu não tenho medo do diabo também não. Se o diabo vier, se precisar, eu saio até no tapa com ele. E eu falei: misericórdia. Está entendendo, pastor? Eu falei: filho, deixa eu te dizer. Eu vou te levar para um treinamento que você vai me prometer que você não vai bater o sino, não. É um treinamento do céu. É algo totalmente diferente. Sabe por quê? Aí ele: por quê? Eu falei: porque esse diabo aí que você está querendo enfrentar no tapa, ele já passou na sua casa e você nem viu. Ele já destruiu a sua vida e você nem viu. E aí eu vou entendendo naquilo que nós estamos aprendendo aqui sobre algo muito maior do que, olha o Renozinho de novo, aquilo que a gente está vendo. Aí se eu não entendo isso, quantas famílias aqui mesmo já ficaram para trás? Quantos dias se passaram que eu não usufruí aquilo que Deus me deu, minha família, meus filhos? Por entender diferente, por não crer, por não entender muitas vezes o movimento que Deus vai fazendo dentro de mim, quando lá em 2014, eu sentei, a gente chegou de um testemunho, eu e minha esposa, eu sentei numa recamier, 24º andar de um prédio, olha a coragem, e falei assim: meu amor, o que você quer saber da minha vida? E ela disse: tudo. Eu confesso que fui lá na varanda, olhei, sentamos nós dois, meia-noite, e a gente foi até umas 3, 4 horas da manhã, para eu contar um pedaço daquilo que eu tinha. Glória a Deus, Espírito Santo. É um culto 3D, né? É a vida do outro. Isso é a prova da igreja. Está vendo como a gente olha para a vida do outro? Mas, sabe, se a gente não se tornar de verdade, não vem testemunho, não vem cura. Porque ao mesmo tempo que Deus estava mexendo em mim, será que era bom ouvir tudo que ela ouviu? Claro que não. Mas ela já cria e já entendia que para eu me tornar um novo homem, para um projeto que cada um de nós foi chamado, precisava eu olhar para um que não existe mais e dizer: esse aí, eu mais não. E isso é muito mais uma humildade do que uma arrogância, que se for arrogância, você vai se tornar de novo como você era. Porque ela precede a queda. Então, cada vez que a gente vai entendendo sobre isso, e quero que coloque, Rafa, coloca para mim 2 Coríntios, capítulo 13. E já estamos terminando. Ano novo, tempo novo. Aleluia. Chegou um abaixo-assinado lá, filho, lá em casa. Aleluia. 2 Coríntios, por favor, capítulo 13, versículo 11. Coloca na NVI, Rafa. Tá, né? Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Olha que lindo. O projeto. Você vai entender isso. A gente vai lá em Efésios capítulo 4. Conecta tudo aí. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Olha o Bernardo lá. Não sei nem o que é, mas eu quero fazer igual, eu quero pensar igual, por conta de uma cultura. Bíblia. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. Ele repete lá. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Então esse aperfeiçoar é o lugar no qual agora eu faço parte. Coloca Efésios capítulo 4, versículo 10, para a gente entender esse chamado. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos. Em mais 2 ou 3 versões, você vai ver a fim de aperfeiçoar os santos. Preparar, aperfeiçoar, nos capacitar para que a gente seja moldado para a promessa.
aí o evangelho vai chegar na sua casa. Aí aquilo que está escrito vai se cumprir. Mas eu preciso entender esse aperfeiçoamento no qual líderes, no qual pastores, evangelistas, apóstolos, que vão sair aí abrindo, inaugurando igrejas, para que aquele que não pode vir aqui, e esse é um chamado nosso. Não tem como. Pela estrutura que Deus nos deu de visão, é esse aqui o formato. Vai começar culto à noite, em nome de Jesus. Mas a gente vai ter um limite. Amém. Aí, ó, 10 pessoas é capaz de vir já à noite. Mas vai começar, por quê? Porque tem limitações aqui. Por conta de salinha, quantas crianças? 70 crianças. É o nosso limite, estacionamento, 100 vagas. Então não adiantava a gente fazer uma nave para aperfeiçoar alguém que muitas vezes a gente nem vai conhecendo. Isso é o chamado das gerações, amém? Tem igrejas de 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas e Deus está trabalhando lá do mesmo jeito. Mas o que nós fomos chamados naquilo que você hoje faz parte é menor, e aí a gente vai, aquele que está lá em Águas Claras, 5, 10 famílias em Águas Claras, não precisa vir mais não, a gente é que vai, gerações Águas Claras. Esse é o chamado, mas entenda que para isso falei isso ano passado, talvez essa pregação, mesmo que vá pelo YouTube, já disse que não estou preocupado com o YouTube. Por quê? Porque o maior YouTube é o exemplo que você vai ser fora, a ponto de alguém virar para você e falar: o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua vida? Os seus familiares olhar e dizer assim: ei, tem algo estranho, você mudou. Ou então dizer: domingo foi o tempo que você chegava cedo para o almoço. Mas é porque você está num lugar agora sendo preparado, aperfeiçoado. Coloque Hebreus capítulo 5. Coloca versículo 7, Rafa. Aquele que é o que recebe, o autor e consumador da nossa fé, o que recebe a nossa adoração, o louvor, a porção do antes do culto, aquele espírito, eu adorando, preparando tudo, dizendo: Senhor, fala comigo. O louvor é a palavra com melodia, então ali eu já estou, profetizando na minha vida. Agora, claro, quando eu chego, quem é que não tem uma história do antes de ouvir louvor? Todos. Nunca escutei alguém falando: pastor, eu já ouvia louvor desde criancinha. Não tem. Porque é a própria palavra. E a palavra, quando encontra o mundo, gente, ela mexe de uma forma diferente do preparar, do aperfeiçoar. E quando o escritor aos Hebreus, ele vem trazendo isso para a gente, presta atenção em Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Paulo fala isso aos Filipenses para a gente também faz isso, temos feito, em alta voz e com lágrimas, olha, corpo, alma e espírito, aquele que o podia salvar da morte, Deus Pai, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, pela sua obediência. Olha agora, embora sendo filho, ele aprendeu. Gente, nós estamos falando de Jesus. O escritor aos Hebreus está trazendo que Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus não, mas tem uma conta no nosso nome. E muitas vezes esse sofrimento, esse dia ruim, deixa eu te dizer, a responsabilidade é sua. Nós precisamos entender isso para que a gente possa viver isso e não fingir que isso não existe. Porque é através de enxergar as responsabilidades que me trouxeram até o dia de hoje é que eu consigo olhar para Jesus e entender que pela obediência, ele que aprendeu a obedecer num projeto perfeito de Deus, encarnado num ser humano, desse projeto de Deus fazer morada em nós, vai entender isso no racional. Aí eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso estar num lugar que muitas vezes eu saio e falo: parece que não aconteceu nada. Dentro de ti está se movendo algo chamado Espírito Santo. Agora esse Espírito Santo, Atos, vai lá, depois a gente volta aí. Vai em Atos capítulo 5, versículo 31, por favor. Deus o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador. Deus o exaltou, Jesus, elevando à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Isso é o início de tudo. 32.
Nós somos, olha o que Lucas fala, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Isso é Pedro, saindo do Sinédrio, foi confrontado. Gamaliel chega para Pedro e diz: ei, deixa eu te dizer, se isso for de homem, libera essas coisas que isso tudo vai acabar. Mas se for de Deus, não entre em guerra contra Deus. Eles estavam presos por pregar a palavra. E aí vem e diz: nós somos testemunhas, eu vi isso. Agora, como é que a gente pode falar isso hoje? Pelo Espírito Santo. Naquilo que é testemunho aqui do meu lado, naquilo que hoje eu vim 4 dias por semana, por mês, gente. Mas tem um testemunho, tem uma palavra, tem um louvor, tem um sorriso, tem alguém do meu lado que eu nunca vi, tem alguém que eu chamei e veio hoje, aleluia. Uma veio com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: pastor, adivinha quem está aí? E o meu sorriso abriu sem saber nem quem era. Falei: diz, porque, gente, isso é o Espírito Santo, você não precisa saber quem é, Deus trouxe. Agora, para isso a gente estava orando. Hebreus capítulo 5, volta lá, versículo 8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9, vamos seguir. E uma vez, olha lá, o mesmo que ele está fazendo em nós, ele passou. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é para quem obedece, a salvação é para quem obedece. Por isso a gente vai conectando a fé, a presença, a mudança, a transformação, aquilo que é constância, naquilo que ele próprio viveu, Jesus. Quando Paulo fala aos Filipenses, não dá para a gente ir lá, mas ele fala que foi obediente até a morte, morte de cruz. Segue, 10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Malquisedeque. Pode ir, Rafa. Quanto a isso, temos muito que dizer. Olha agora, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então isso não é no dia de hoje, era naquela época também, 65 mais ou menos depois de Cristo. E aí ele traz: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Agora olha o que vem. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Perdi, o tempo passou, eu estava lá, mas não vivi. Mas o alimento sólido, olha agora, o alimento sólido é para os adultos, os quais, diga, pelo exercício constante, pela prática, pela obediência. É dessa maneira que o escritor aos Hebreus diz: aí vocês se tornarão aptos para discernir tanto o que é bom como o que é mal. Tanto o que é bom como o que é mal. Mas é pelo ensino, por aquele tempo que eu estou presente, mas pela prática, pela constância, pela obediência, pelo aperfeiçoamento. E aí eu começo a fazer parte. Eu não sou mais um, mas eu me torno a igreja. Quem está entendendo? Então, é claro que tem promessa para esse ano. É claro que a gente vai viver coisas extraordinárias. É claro que o chamado é para cada um de nós, não é para um ou para outro. Mas também é claro que a gente não pode perder nada, porque o todo é que faz sentido. Alguns passaram uma viagem aí de 2 semanas. E os testemunhos são: pastor, interessante, como fez falta. Como fez falta. Culto de mulheres vai voltar agora, quarta-feira. E muitas ligaram dizendo: pastor, cadê o culto? Pastora, vamos voltar ao culto. Sentindo falta, porque já fazem parte. Agora é claro, gente, e óbvio, que isso é uma medida para cada um. Não é uma mensagem toda. E quando não é uma mensagem toda, de quem que a gente depende? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai pegar a porção que você precisa para hoje dentro de uma pregação e vai colocar dentro de ti.
Por isso que não é o que eu estou ouvindo, é aquilo que eu vim buscar. Por isso que o culto não é do altar para ir, é daí para o altar. Nós viemos cultuar. Aí eu te garanto que esse ano vai ser muito diferente na nossa vida. Aí a gente vai se alegrar com os que se alegram, a gente vai chorar com quem está chorando. É o tempo de cada um de nós para sermos aperfeiçoados. Fique de pé. Vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero te fazer uma pergunta, porque eu quero um compromisso hoje entre você e Deus. Não é entre a gente, não é você com a igreja, é entre você e Deus. É o Senhor. Quando a gente vê Atos capítulo 6, quando eles começam a levantar homens para servir a igreja, e a gente vai fazer agora os novos atalaias, a Bíblia nos chama a chamar aqueles que estão cheios do Espírito Santo, cheios de fé. É esse o chamado para servir. Então, diante disso, eu quero te fazer uma pergunta para que você faça esse compromisso. Quanto tempo você perdeu? Quanto que você já podia estar ministrando, dando testemunho? Não é para todo mundo, mas que o Espírito Santo revele aqueles que perderam tempo, que já estão há muito tempo, independente do relógio, num tempo com Deus, mas que continuam o mesmo, ou que não se sentem bem como ainda estão. E eu não vou te chamar para vir aqui, pode ficar aí, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Coloca a mão no seu coração. Jesus, graças te damos nessa manhã de domingo, nesse tempo que o Senhor nos reuniu como igreja, como membros de um mesmo corpo, que o Senhor nos reuniu para nos exortar, nos admoestar, nos confrontar, consolar. A tua palavra, Senhor, ela vai se multiplicando naquilo que cada um de nós aqui precisa para o dia de hoje. Mas que de uma forma geral, Jesus, a gente entenda o privilégio que é fazer parte de um corpo chamado igreja. A reunião dos santos, daqueles que estão separados, a reunião daqueles que querem melhorar, daqueles que por humildade já se entregaram a Ti, perderam o governo entregando o coração, o entendimento e a força, como o Senhor nos ensinou no seu primeiro mandamento. Que o início de tudo, o arrependimento venha constantemente em cada erro nosso. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, a cada encontro como um todo, mas também no individual, nos preparando durante a semana, para que a gente possa estar junto aqui, realmente unidos, para fazer parte de um todo. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar e que o Senhor possa, Senhor, mexer no mais íntimo, naquilo que está mais guardado, naquilo que muitas vezes ainda está endurecido no nosso coração, mas que a gente não perca mais tempo esse ano, Jesus. E aqui em especial, aqueles que estão fazendo agora um compromisso contigo, Jesus. Aqueles que receberam a tua palavra, que vão guardar num coração fértil para que realmente algo mude. Que o Senhor seja com eles, Pai. Que o teu Espírito Santo, que a palavra, Jesus, e que o Senhor, Pai, mova e construa em cada um de nós um vaso novo. É assim que nós entregamos, Jesus, eu creio, a nossa vida nessa manhã linda, nessa manhã de transformação, de consolidação, nessa manhã da gente entender e não perder mais nada, porque eu creio que cada um de nós aqui é importante para Ti. Obrigado, assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Fica assim ainda nessa unção aí, deixa Deus ministrar. Léo, toca um louvorzinho. Uma canção daquela de moer, sabe? Sabe qual é? Sabe? Pode fechar aqui, deixa fechado aqui. Enquanto isso, eu queria que os atalaias já trouxessem os elementos da ceia. Hoje é dia de ceia, gente. Aleluia, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Escuta essa canção aí no seu íntimo. Se souber, pode cantar. Mas fique na presença, sabe? Pense sobre essa palavra enquanto a gente prepara tudo Ao aqui. Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. A igreja é um lugar de milagres. E na igreja, Deus levanta pessoas para que milagres aconteçam. Então já quero chamar aqui, para que já fiquem aqui juntos, Alexandre, Renata, Laurinha, Dona Rita, Aurora, cadê? Danilo e Lu, por favor. Tem mais alguém, Rê? Pastora, vem, pastora, para cá.
Gente, hoje é a apresentação da Aurora. Vem, Danilo e Lu. Vem. Mari, glória a Deus pela sua vida. Abençoa as ofertas. Estenda a mão para cá, amém? Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por essa manhã, obrigada por essa palavra, obrigada pela oportunidade de sermos igreja. Obrigada por estarmos em comunhão na tua casa. Obrigada porque sentimos que a tua casa é a nossa casa. Obrigada, Pai, por ser nosso Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que nós vivemos essa manhã. Obrigada por cada coração salvo pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor vai transformar a partir da manhã de hoje e por todos nós que permanecemos em transformação. Obrigada pela Igreja de Gerações, por todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Obrigada por cada coração doador, por cada pessoa que pôde ofertar e por cada um também que ainda não pôde. Que o Senhor possa ser conosco todo o tempo, como o Senhor, o centro das nossas vidas. É assim que nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Mari. Gente, deixa eu só te contextualizar isso aqui. No início do culto a gente recebeu que a igreja se alegra com muitas vezes aquilo que eu ainda não recebi. Ainda, você pode dizer ainda? Tem milagres que a gente está esperando, que ainda não aconteceram, ou estão acontecendo. O milagre não é o final, o milagre é o processo. Você crê, eu quero mexer com sua fé antes. Você crê no impossível? Então se prepare para ver o impossível. O impossível de hoje chama Aurora. Um casal. Você quer contar, Rê? Não consegue? Pastora, você quer contar, pastora? Quer? Eu sabia. Papai e mamãe dos sementinhas. Segura eles aí um pouquinho para não ficar correndo aqui na frente, que ainda estamos em culto, ok? E uma das coisas mais lindas de ser igreja é ver milagres acontecer. E aqui nós estamos diante de um grande milagre. Um sonho de uma década tão esperado. Um sonho da família do Alexandre, da Renata, da Laurinha, da Rita. Um sonho da igreja. Um sonho dos irmãos. Mas o mais lindo é saber que isso é um sonho de Jesus. Isso era um sonho de Jesus. E nós orávamos, né, Rê? A Rê queria muito receber do Senhor um presente. E o Rodrigo pregou sobre o ser igreja. E o ser igreja significa fazer parte de uma coxa de retalhos que o Senhor vai costurando, vai conectando corações, vai entrelaçando histórias e vai fazendo milagres acontecer. E diante da igreja, eis que surge um outro casal. Um casal que também tem um sonho e lutava por esse sonho, luta por esse sonho de ter um filho. E um dia, quando a Lu e o Danilo estavam fazendo o tratamento deles, a Lu escutou audivelmente Deus falar para ela que ela iria abençoar, Danilo e Lu iriam abençoar Alexandre e Renata. No Dia dos Pais do ano passado, nós fizemos um almoço do Dia dos Pais, quando nós nos reuníamos lá no restaurante Versar. E a Lu me procurou e falou assim: pastora, Deus falou isso comigo, mas eu estou com medo, pastora, porque eu tenho tentado, e se não acontecer? Aí eu falei para a Lu, o milagre já aconteceu. Porque o Senhor está pegando o seu sonho, o sonho seu e do Danilo, e está falando para vocês colocarem o sonho de vocês em outra família, em outro ventre. Então o milagre já aconteceu, porque isso não é do homem, isso é do céu. E naquele Dia dos Pais, eu e o Rodrigo tivemos o privilégio de assistir Danilo e Lu contando para Alexandre, Renata e Laurinha o que o Senhor tinha mandado esse casal maravilhoso fazer.
E assim o sonho se tornou mais próximo. E de uma só vez, de uma tentativa, a Aurora veio. E teve um dia, cadê a Jussara e a Maia? Numa Aurora com Deus. A Jussara, Deus tinha me falado que a Jussara tinha que levar a palavra na Aurora com Deus, em agosto do ano passado. E a Rê tinha ido para a Aurora com o coração sangrando, e ela tinha falado para Deus: Deus, se esse sonho não for seu, hoje o Senhor vai me falar, porque eu vou desistir desse sonho. E a Jussara, sem saber de nada, trouxe a palavra de Ana, Olha o todo. das Olha o todo. lágrimas de Ana, clamando pelo filho Samuel. E ali a Jussara não sabia, mas já carregava dentro do ventre a Maia. O milagre chegou na vida do Dudu e da Jussara, do Cona e do Ravi. Através da Jussara, da pregação, Renata recebeu novamente uma porção de fé. O Senhor se agradou, o Senhor moveu, tocou o coração de Danilo e Lu. E hoje, igreja, nós estamos aqui reunidos para apresentar a Jesus e a igreja um grande milagre da igreja Gerações, a Aurora. Quando a Renata estava grávida, ela foi fazer um exame, e esse exame acusou que provavelmente a Aurora teria algum probleminha. Imediatamente nós montamos um grupo de oração. A Geração de Joelhos nasceu por conta da Aurora. A Aurora é um grande milagre. A igreja se uniu. Nós fizemos um relógio de oração, nós jejuamos. E quando a Rê repetiu o exame, milagrosamente as taxas mudaram completamente. E cá está o nosso milagre, chamado Aurora. Um milagre que não é apenas Alexandre, Rê e Laurinha, de vocês. É um milagre da igreja, como bem disse o Dindo no dia do chá de revelação da Aurora. Que alegria. Amém. Glória a Deus. Sendo assim, chegou o dia, né? Tinha que ser hoje. Que Dona Rita vai voltar, né, Dona Rita? Tá chorando? Ela vai embora amanhã. Dona Rita não tá morando aqui. E aí precisou ser hoje. Esse dia tão esperado chegou. E eu quero, né, diante da igreja, eu creio, né, que diante de tudo que a gente está vivendo com a Aurora, é uma ministração, né? É um todo. É a Rê que estava precisando de ajuda e correu para Deus através de um projeto chamado Aurora. 4 da manhã levantou para escutar uma palavra que Deus separou e entregou, e tudo foi conectando até levantar um casal para trazer para a terra aquilo que Deus já tinha liberado no céu. Alexandre e Rê, Laurinha também vivendo tudo isso com a irmã. Eu tenho que perguntar a vocês se diante da igreja, diante de tantas testemunhas, e creio também do céu e da terra, vocês se comprometem a criar e educar a Aurora na palavra do Senhor. Sim, que vocês se colocam como os maiores exemplos. Dá para Alexandre, princesa? Apesar que Alexandre não precisa, né? Fala um sim aí, Alexandre. Vocês se colocam para serem os maiores exemplos do evangelho para a Aurora. Sim! Vocês se colocam diante do Senhor para que sejam instrumentos para que a Aurora cresça em estatura, em conhecimento e graça. Não só não só diante da igreja, mas de toda a terra. Sim! Essa igreja, Alexandre e Rê, não só eu creio, como Deus usou Danilo e Lu, mas eu creio que tem usado essa igreja para receber a Aurora, para que ela cresça num ambiente de paz, como a gente viu hoje, para que ela, assim como nós, seja aperfeiçoada e que venha, eu creio, uma grande pregadora do evangelho, viu? E que Deus possa ter confiado isso a vocês, porque assim são os filhos,
e que vocês possam, como uma flecha, mirarem a aurora para o alvo. E essa é a minha pergunta: vocês se comprometem todos os dias a isso? Dessa maneira. Pastora, você quer pegar ou eu pego? Pastora de vó, gente. Ei, eu quero pegar. Deus, obrigada, Senhor, pela vida da Aurora, do teu milagre, Senhor, da tua profeta, aquela que... Oh, Deus. Aquela que, quando era uma figura informe no ventre da Renata, o Senhor chamou pelo nome e a designou como uma profeta de nações. Senhor, nós apresentamos a Aurora, a tua igreja, nós apresentamos a Aurora, a tua comunidade aqui na terra, Senhor. Nós apresentamos a Aurora diante de todo o reino espiritual. Nós consagramos a vida dela a ti, Senhor. Que os teus anjos estejam ao redor dela, que os teus anjos estejam protegendo ela, que o Alexandre e a Renata tenham a sabedoria que vem de ti, Senhor, para ensinar a Aurora no caminho que deve andar. Que a Laurinha, Senhor, seja uma inspiração para a irmã dela. Que toda a família, Senhor, se alegre com esse milagre. E que através da vida da Aurora, o Dindo e a Dinda, Danilo e Lu, possam contemplar que o milagre deles está cada vez mais perto. E que a tua igreja, por todos os dias, ao contemplar a tua princesa, a tua escolhida, possa ver que o Senhor é o mesmo que era ontem, é o mesmo que é hoje e é o mesmo que é amanhã. Um Deus de milagre, um Deus que sopra fôlego de vida, que gera vida e que faz milagres acontecer. Como ministra do Evangelho, ao lado do meu marido, nós apresentamos, Senhor, a Aurora, a tua igreja e a todo o reino espiritual como uma profeta de nações, inspiradora de multidões. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti.